Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia aqui do Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês agora fiquem ligados, porque agora a gente vai estudar sobre exercício, sobre os grupos dos vegetais. Nós já estudamos sobre esses grupos, né? As briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E agora a gente vai pegar todo esse conhecimento, vai englobar num exercício só, certo? Vamos agora fazer questões aleatórias sobre esse assunto. Primeira questão diz assim, ó: as angiospermas e as gimnospermas e as angiospermas são plantas vasculares que apresentam raiz, caule e folhas. São plantas vasculares, né? Uma característica comum apenas a esses dois grupos de plantas é a presença de quê? Então nós vamos aqui relembrar um pouco sobre as gimnospermas e as angiospermas e vamos ver o que tem de comum entre essas duas. Característica que seja comum apenas às gimnospermas e às angiospermas. Não pode estar presente nem nas briófitas e nem nas pteridófitas. Tem que ser somente das gimnospermas e angiospermas. Letra A. Presença de rizóide, estrutura basal de fixação e fundamental para a colonização de ambientes terrestres. Pessoal, rizóide é um tipo de raiz rudimentar. Ela está presente em plantas avasculares. E quem são as plantas avasculares? As briófitas, certo? As gimnospermas e angiospermas, assim como as pteridófitas, são plantas vasculares. Então, rizóide não está presente nas gimnospermas e nem nas angiospermas. Então, a letra A está excluída. Letra B. Fruto, estrutura que protege as sementes e pode auxiliar na dispersão desses grupos de plantas. Bem, a presença do fruto, ela só vai estar nas angiospermas. Gimnospermas, pessoal, vamos lembrar, fruto não existe nas gimnospermas. Fruto só vai estar presente nas plantas angiospermas. Então, a letra B também deve ser excluída, tá? Vamos para a próxima questão. Letra C. Sementes que fornecem proteção ao embrião e podem estar expostas ou protegidas dentro do fruto. Então, olha só, a característica presença das sementes é uma característica exclusiva apenas das angiospermas e das gimnospermas. Inclusive, as gimnospermas e angiospermas são chamadas espermatófitas, justamente por causa da presença das sementes. Então, essa é uma característica que é apenas desses dois grupos, gimnospermas e angiospermas. Então, nós vamos ter aqui, nas angiospermas e gimnospermas, a presença de sementes, que faz com que elas tenham esse nome, ó, espermatófita. Espermatófita é justamente pelo fato de as duas produzirem, terem a presença da semente. E uma outra coisa, gimnosperma e angiosperma são plantas fanerógamas. Fanerógamas quer dizer que a estrutura reprodutiva desses vegetais, ela está evidente, ela é fácil de ser vista. Por exemplo, a estrutura reprodutiva das gimnospermas são os estróbilos. As estruturas reprodutivas das angiospermas são as flores. Então, a fase de reprodução sexuada ela é muito fácil de ser percebida. Então, também, elas têm dois nomes, são espermatófitas e são plantas fanerógamas, certo? Enquanto que as briófitas e pteridófitas são consideradas criptógamas. Criptógamas. Isso significa que a estrutura que promove a reprodução sexuada nas briófitas e nas pteridófitas é pouco evidente. É escondida, por isso que tem esse nome, cripto. Cripto quer dizer escondido. Certo, pessoal? Então foram algumas curiosidades que eu queria relembrar aqui com vocês sobre esses grupos de vegetais. Vamos agora para a próxima questão. Olha só.
com o objetivo de resolver o problema de erosão em sua propriedade, um fazendeiro comprou mudas de plantas indicadas por um biólogo. Essas mudas apresentam raízes fasciculadas, nervuras paralelas e flores trímeras. Portanto, são representantes de que tipo de planta aqui? Vai ser das leguminosas, das samambaias, cicadáceas ou das gramíneas? Então, vamos ver as características. Veja só, mudas que apresentavam raízes fasciculadas. O que são raízes fasciculadas? Esse tipo de sistema de raiz também é chamado de raízes em cabeleira. É o mesmo tipo de raiz que nós vamos encontrar nos pés de milho. Nós não vamos ter uma raiz principal, nós vamos ter várias raízes de mesma estrutura, né? De mesma, como eu posso dizer, parecido mesmo com cabelo. Não tem uma raiz principal, como a gente pode encontrar nas plantas dicotiledôneas, né? Vamos lembrar que as angiospermas, elas têm dois tipos, né? Dois tipos básicos. Existem as monocotiledôneas, existem as dicotiledôneas. Monocotiledônea, com relação à raiz, ela vai ter as raízes em cabeleira, raízes fasciculadas. Nas dicotiledôneas, nós vamos encontrar uma raiz principal e dessa raiz principal saindo as raízes secundárias. Um exemplo de dicotiledônea, a cenoura. A própria cenoura é uma raiz que você, tem a raiz principal e dela sai os pelinhos, certo? Ali é o tipo de raízes axial, na verdade, é raiz axial ou pivotante. Nas dicotiledôneas tem raiz axial e as monocotiledôneas têm raízes fasciculadas em cabeleira, certo? Então, se ele está falando de mudas que têm raízes fasciculadas, quer dizer que essas mudas são monocotiledôneas. Olha só, outra característica de monocotiledônea, nervuras paralelas. Ou seja, você olha para a folha dessa planta, os vasos que você vê lá nas folhas são paralelos, certo? Diferente, por exemplo, quando você olha para uma folha de uma dicotiledônea. Uma folha de uma planta desse tipo, ela tem uma nervura principal e dessa nervura vai saindo os ramos, né? Ela vai se ramificando. Aqui não, as nervuras são paralelas. E as flores são trímeras, quer dizer que a quantidade de pétalas e de sépalas são múltiplas de 3, certo? Vai ter 3 pétalas, ou então 6 pétalas. Então, são trímeras. Então, pessoal, eu estou falando aqui de mudas monocotiledôneas. Quais dessas plantas aqui são monocotiledôneas? As gramíneas. O que são gramíneas? Aquele matinho que você olha de perto, as folhas deles têm as nervuras paralelas, certo, pessoal? Olha aqui, ó. Essas são as características das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. As monocotiledôneas, o termo mono quer dizer um cotilédone, monocotiledônea. O que é o cotilédone? É um tipo de folha que armazena um tecido nutritivo que vai alimentar o embrião lá na semente. Então, no caso do milho, ele só vai apresentar um único cotilédone. Nas dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, ela vai ter 2 cotilédones. Você olha para um pé de feijão, quando um pé de feijão está germinando, ela vai ter 2 cotilédones que vai se abrir, né? Ele era fechadinho, vai ficar aberto assim, um cotilédone de cada lado. Diferente do milho, que só tem um único cotilédone. Por isso que vem o termo dicotiledônea. 2, di quer dizer 2, certo? E aqui, ó, a raiz das monocotiledôneas é em cabeleira, certo? Ou raízes fasciculadas. E a raiz das eudicotiledôneas vai ser o quê? Uma raiz principal, e dessa raiz principal sai as raízes secundárias. Esse é um tipo de sistema pivotante ou axial. Tem um eixo principal que sai as raízes secundárias. Essas são as outras características. Olha aqui. Monocotiledônea. As nervuras são paralelas. É o que você pode observar nas gramíneas.
Olha aqui a folha de uma planta eudicotiledônea. Você tem aqui as nervuras, a nervura principal, e aqui ela vai sair, ó, as nervuras secundárias, certo? E com relação à flor, a flor das monocotiledôneas são trímeras, ou seja, 3 elementos ou múltiplo de 3. 3 pétalas para 3 sépalas. Já no caso das eudicotiledôneas, olha o padrão que ela vai apresentar. As dicotiledôneas vai apresentar 5 sépalas ou 5 pétalas, ou seja, ela vai ser pentâmera, ou então tetrâmera, múltiplo de 4 ou múltiplo de 5. Né? Então, outra característica com relação ao tipo de sistema vascular. Nas monocotiledôneas, nós vamos ter o tipo aqui de atactostelo. O que isso quer dizer? Os vasos condutores, eles vão ter uma organização difusa. Olha aqui, ó, os vasos condutores difundidos. Não vai ter uma organização assim com um padrão específico. Já nas eudicotiledôneas, os vasos condutores, eles vão se organizar em torno de um cilindro central, certo? Onde o xilema vai ficar mais centralizado e o floema mais externo. Nós vamos ter uma aula sobre anatomia das plantas. A gente vai estudar um pouco mais sobre esses vasos condutores, o xilema e o floema. E com relação ao crescimento das monocotiledôneas, ela tem um maior crescimento no sentido de comprimento, ou seja, um crescimento primário. Nas eudicotiledôneas, não, ela vai ter tanto crescimento primário, ou seja, em estatura, quanto também em largura, em espessura. Então, aí vai ter o crescimento primário e o crescimento secundário. Então, a alternativa correta vai ser a letra D, porque isso aqui são características de plantas monocotiledôneas, e dentre essas nós vamos ter aqui as gramíneas. Certo, pessoal? Vamos agora para a próxima questão. O grande sucesso das plantas fanerogâmicas ou fanerógamas. Quem são as plantas fanerógamas? Gimnospermas e angiospermas. Pode ser atribuído, dentre outras, a 2 importantes adaptações desses organismos ao ambiente terrestre, que constitui o quê? Quais são as 2 características que ajudaram que as plantas fanerógamas obtivessem sucesso no ambiente terrestre? Letra A. A propagação por meio de frutos e por meio de sementes. Se eu estou falando de gimnosperma e angiosperma, eu estou aqui falando de fruto, eu estou excluindo a gimnosperma. Eu quero uma característica que envolva as 2. Então, a letra A está errada porque fruto só vai estar presente nas plantas angiospermas. Então, letra A não vai ser. Letra B. Independência da água para a reprodução e propagação por meio de sementes. É a letra B, pessoal. A presença das sementes é uma característica que vai surgir nas gimnospermas e vai continuar nas angiospermas. E essa característica ela proporcionou um maior sucesso na distribuição, na colonização do ambiente terrestre por esses organismos, no caso são as plantas, certo? A próxima questão diz: atualmente encontra-se catalogadas mais de 320 mil espécies de plantas, algumas de estruturas relativamente simples, como os musgos, e outras de organizações corporais complexas, como as árvores. Assim sendo, a alternativa que melhor explica a classificação dos vegetais é, vamos lá, letra A. Qual é a característica que melhor explica a classificação dos vegetais? Gimnospermas, plantas avasculares, com raízes, caule, folhas, flores e frutos, cujas sementes estão protegidas dentro desses frutos. Nós temos aqui alguns erros nessa frase. Ele está dizendo que gimnosperma é avascular. Não. Gimnosperma é planta vascular, que possui vasos condutores. Então, se ela é vascular, inclusive ela é traqueófita, porque ela possui xilema e possui o floema. Então, está errado porque está falando que ela é avascular, certo? Isso aqui tem raiz, caule, folhas, não tem flores, nas gimnospermas não tem a presença de flores, ok?
E está falando também que tem fruto aqui, ó. Não tem fruto nas gimnospermas. Então, alternativa totalmente errada. Letra B. Briófitas. Plantas de pequeno porte. Ok, são plantas pequenas. Vasculares. Não. As plantas briófitas não têm a presença de vasos condutores. Elas são avasculares. Então, aqui já está errado. Porque está dizendo que briófitas são plantas vasculares. Sem corpo vegetativo. Totalmente errado. E ainda deu o exemplo aqui de uma alga. A alga não é planta. Certo, pessoal? As algas são organismos protistas e não possuem um tecido verdadeiro. Enquanto que nas plantas, elas possuem tecidos verdadeiros. Que significa dizer que possuem vários conjuntos de células que exercem uma função coordenada. Ok? Então, a letra B está errada também. Letra C. Angiospermas. Plantas cujas sementes não se encontram no interior dos frutos. Angiospermas. Está dizendo que as sementes elas não se encontram no fruto. Sim, pessoal. As angiospermas, as sementes que elas produzem, elas sempre vão estar dentro de um fruto. Então, está errado porque está dizendo que ela vai produzir sementes sem a presença do fruto. O exemplo está correto. Aliás, o exemplo está incorreto porque ele deu o caso do pinheiro. Pinheiro é uma planta gimnosperma e não planta angiosperma. Letra D. Gimnosperma. Plantas avasculares. Pessoal, gimnosperma é planta vascular, certo? Possui somente raízes, caule, plantas de pequeno porte. Totalmente errado, pessoal, porque ainda deu o exemplo aqui do musgo. O musgo é uma planta pequena, é uma planta de pequeno porte. E sobrou aí a letra E. A letra E, pteridófitas, plantas vasculares, correto. A presença dos vasos condutores ela vai surgir a partir das pteridófitas. Sem flores, realmente as pteridófitas não têm flores, apresentam raízes, caule e folhas. Ou seja, como elas têm esses vasos condutores, elas vão ter esses órgãos verdadeiros, que são as raízes, o caule e as folhas. Possuem maior porte do que as briófitas, principalmente por causa da presença dos vasos condutores. Essa presença dos vasos condutores proporciona que a planta consiga absorver água e sais minerais do solo e esses nutrientes possam ser transportados em maior distância, para uma maior altura, certo? Aí ele deu o exemplo das samambaias. Samambaias realmente são plantas pteridófitas. Alternativa a letra E. Vamos para a próxima. O feijão, o arroz e a mandioca fazem parte da dieta básica do brasileiro e são plantados em todas as regiões do país. Considere esses vegetais e aponte quais pertencem à classe das monocotiledôneas. Pessoal, vamos lembrar, monocotiledônia. Mono quer dizer um. Cotiledônia, um cotilédone. Então, ela vai ter apenas um único cotilédone. As raízes são em cabeleira ou fasciculadas, certo? Outra característica, as flores são trímeras, múltiplo de 3, né? 3 sépalas, 3 pétalas, ou então múltiplos, né? E com relação à folhagem, a folhagem das monocotiledôneas possui nervuras paralelas. Essas são algumas características, certo? Então, quais dessas plantas aqui são monocotiledôneas? Arroz e mandioca. Se você olhar para a folha de uma mandioca, a folha tem as nervuras, uma nervura principal, que a partir dessa nervura principal vai sendo emitido nervuras secundárias, certo? Ela vai ser peninérvia. Então, eu não posso dizer que mandioca vai ser monocotiledônia, ela é dicotiledônia. Ele quer planta monocotiledônia. Arroz, tudo bem, arroz é monocotiledônia. A letra B, feijão e mandioca. Todo mundo já fez aquele experimento de plantar o feijão e quando viu que o feijão estava germinando, ele produzia 2 folhinhas, aquelas 2 folhinhas são os cotilédones. Então, feijão é dicotiledônia, então elimina a letra B. Feijão também é dicotiledônia, elimina a letra C. Mandioca é dicotiledônia, então sobrou aqui o milho e o arroz. O milho e o arroz são plantas monocotiledôneas, pessoal. Então, vocês precisam estar relembrando essas características sobre as plantas mono e dicotiledôneas. Então, monocotiledônia,
um cotilédone, dicotiledônia, 2 cotilédones, monocotiledônias, nervuras paralelas, dicotiledônias vai ser as nervuras peninérvias, certo? Então, fique atento a essas características, porque geralmente cai como pegadinha nas provas, nas questões de vestibular. Espero que todos tenham entendido essa aula de hoje, aguardo todos na próxima aula. Tchau, tchau.